Bom dia, boa tarde, boa noite, amigo ouvinte, espectador do podcast Os Corneteiros. Estamos no ar para mais um episódio. O episódio hoje é sobre ela, a segunda maior competição nacional entre clubes do Brasil. Aquela que muitos times não têm, né? Não tem esse escudeto. Também não tem na sua galeria de troféus, mas é um campeonato que todo mundo gosta de jogar, todo mundo quer ganhar, que é ela, a querida Copa do Brasil. Né? Aqui nós temos entre amigos que possuem Copa do Brasil, inclusive 6 aqui só nesse podcast, ou seja, a gente conhece bem a competição. E para isso estou aqui de novo com eles, Cezinha e Bielzinho. Boa noite, Cezinha. Boa noite, Renan. Boa noite, Biel, nosso amigo espectador do YouTube. Se inscreva no canal, deixa o like. A gente está postando vídeo com bastante frequência, né? E Copa do Brasil aí, que é uma competição bem legal, né? É o mata-mata que nos sobrou. A gente que gostava ali do brasileiro antigamente, que era mata-mata, né? Não tem mais desde 2003, mas a Copa do Brasil dá esse gostinho pra gente aí, nostálgico. Exatamente, pessoal. Boa noite aí pro Renanzinho e pro Cezinha. Como o Renanzinho falou, nós temos bastante tradição, né? Coringão aí já 3 vezes campeão, Palmeiras também. Agora tem outros times aí que ficam só na vontade, né? Vamos falar aí desse campeonato que é muito gostoso. Exatamente. A Copa do Brasil começou a ser disputada não faz muito tempo, né? Se você for para pensar, 89, né? Não tem tanto tempo assim. Você pega em outros países, as Copas Nacionais às vezes são mais antigas que o próprio Liga, que é a própria Liga, né? Uhum. E começou em 89, né? Com o Grêmio ganhando já. O Grêmio copeiro desde sempre. Tem até aqui no meu cenário bonitinho, onde aqui, ó. Grêmio copeiro, ganhou do Sport. E sabe quem fez gols na final, Renanzinho? Fala, Cezinha. Gols de Assis, ele mesmo, irmão do Bruxo. E Cuca, cabelo de boneca. Cucabol. Cucabol, 2-1. Gol do Sport foi contra, do Mazzaropi. Mas primeiro título aí da Copa do Brasil, do Grêmio, no Olímpico lotado. Não, um detalhe, né? Também nesse time tinha ele, o Biel gosta bastante dele, né? Que é o nosso querido Cristóvão Borges, que era um bom meio-campista ali ao lado do Cuca, né? O Cristóvão Borges era um pouco mais recuado, o Cuca um pouco mais avançado. Ganhar na Copa do Brasil como jogadores pelo Grêmio, hein? O Biel ama o Cristóvão. Vamos deixar as lembranças do Cristóvão só pra Copa do Brasil mesmo, porque no Coringão, melhor a gente não lembrar hoje. E aí, só lembrando, né, que a gente tá fazendo no esquema meio como a gente fez no vídeo da Libertadores, né? Primeiro trazendo as finais antigas, mais marcantes, e aí depois a gente vai falar das mais recentes que a gente lembra melhor. E aí depois de 89 a gente pula para 91, foi um título bem marcante pelo time que ganhou, né? Foi a primeira ali zebra da Copa do Brasil, né? Na história, uma das principais zebras foi o Criciúma. Foi o time carvoeiro, né? Exato, exato. O Criciúma ali dirigido por Luiz Felipe Scolari, né? O jogo no Olímpico 1-1, no Heriberto Ulci, né? Ulci. 0-0, 0-0, então tipo, ganhou ali pelo gol fora. E o título que, né, projetou o Felipão pro Brasil, pro mundo, levou o Criciúma pra Libertadores, caiu no grupo do São Paulo no ano seguinte. E fez uma boa campanha, né, do Criciúma. Se não me engano, foi eliminado nas quartas de final da Libertadores. Negócio assim, né? Passou de fase, eu lembro. Lembro, não, eu já vi. Mas legal, né? O Criciúma ali, eu gosto das cores do Criciúma ali, amarelo, preto e tal, né? Ganhou a Copa do Brasil. E um título bem marcante. Aí depois a gente pula pra 93, porque foi, né, o ano que o Cruzeiro ganhou seu primeiro título, o Cruzeiro maior campeão, com 6 títulos, e uma final com cara da Copa do Brasil, né? Cruzeiro e Grêmio. Os maiores vencedores, né? 11 títulos em campo, né? 0-0 o jogo da ida no Sul, 2-1 no Mineirão. O Ronaldo já estava no elenco do Cruzeiro, se eu não me engano, ele já fazia parte ali do... O Ronaldo é bicampeão da Copa do Brasil, então, né? Ronaldo, fenômeno, né? Tô fenômeno. Naquela época era o Ronaldinho, né? E ele foi até pra Copa no ano seguinte, né? Não jogou, mas foi pra Copa. Aí depois pulamos pra uma lembrança boa do Bielzinho, né, Bielzinho? Isso aí, 95, contra um dos maiores campeões, né, o Grêmio. Sim. Ganhamos nosso primeiro título, o terceiro nacional, né, se a gente contar com a Supercopa do Brasil, que foi em 91, mas foi um jogo bem, bem bacana, a gente ganhou os 2 jogos, ganhou o primeiro no Pacaembu de 2-1, gol de Viola e Marcelinho Carioca, e lá no Sul ganhamos do Grêmio por 1-0, e decretou aí o nosso título
da Copa do Brasil, nosso primeiro título, né? O Neto tava, né? Nesse elenco também? Ou não? O Neto, eu acho que esse ano não. Tanto é que um gol de falta do Marcelinho. Mas... Então, eu acho que se o Neto tivesse, seria um. Gol do Neto, de falta. Teria um gol de falta do Neto. mas é legal, né? Esse título do Corinthians foi bem na época que o Corinthians estava ganhando uma projeção maior nacionalmente, né? Em questão de títulos. A Copa do Brasil ainda, naquela época ainda não era tão valorizada, né? Tipo, ficou um tempo ali sem ser muito valorizada, mas aí é legal, né? Ainda mais em cima do Grêmio, né? Sim, e é engraçado que prova disso, que a Copa do Brasil ainda não era tão reconhecida, você olha o Pacaembu, o tobogã vazio, tipo, se não me engano, tava até fechado o tobogã. O jogo foi no Pacaembu, tava bem cheio, mas não lotado, como a gente costuma ver em jogos grandes, né? Sim, então, sim. Mas acho que foi a partir daí que começou, né? A partir de 95 ali começou a Copa do Brasil ser mais valorizada, né, pelos times. Sim, e aí a gente vai para a final do ano seguinte, né, para tristeza de nós palmeirenses, um título que eu não era vivo, mas meu pai remói até hoje esse título. Foi a final de 96, Palmeiras com um timaço. Eu nem lembrar dessa final. É bem verdade que o Palmeiras já tinha sido um pouco desmontado ali, né, vários craques ali do Paulistão, do ataque do 100 gols tinha saído, então estava um pouco mais fraco, mas era totalmente favorito contra o Cruzeiro, né. Eu não aceito. Muito favorito em cima do Cruzeiro, eliminou o Grêmio na semifinal, era um timaço no Mineirão 1-1, né? Aí voltou pro Palestra, tinha o gol fora, então o Palmeiras começou com o título, abriu Tudo pra 1-0, ganhar, tudo pra ser campeão. abriu 1-0 e tomou a virada, 2-1, falha do Veloso, né, meu Se não pai? me engano, foi o Marcelo Ramos, né, que fez os gols do Cruzeiro, né, que depois foi jogar no Palmeiras, né? Não sei se os dois foram dele, mas pelo É. menos um foi. E no Se não Palestra me Itália engano, se não me lotado, né? engano, o gol no Mineirão foi do Fábio Júnior. Não sei se posso estar falando bosta, mas foi do Fábio Júnior. Sabe o Fábio Júnior que eu tô falando? Isso aí. E tipo, é triste porque o Palmeiras nunca ganhou um título nacional no Palestra, né, Itália. Então foi a única oportunidade também, né, porque geralmente levava pro Morumbi as finais. Ou E a Pacaembu também, né? ou pro Pacaembu, mas perdeu a chance de ganhar um título no Palestra Itália. Mas enfim, aí pulamos então depois para 98, né, que aí vem a revanche do Palmeiras, em cima do Cruzeiro também, um título bem histórico. É isso que o Bielzinho falou também, o Morumbi, se você pega, não tá tão cheio, né? Sim. E quem pode falar melhor isso é o Bielzinho, né? Fala aí, Biel. História interessante essa, porque o Biel é corintiano, mas ele pode contar o que aconteceu. Teve uma história bastante interessante aí, que meu pai, corintiano doente, né? Quem conhece ele sabe bem. E aquele dia aconteceu uma coisa curiosa. O tio da minha mãe, meus pais já eram casados ali, e o tio da minha mãe tava querendo uma companhia para ir pro jogo, né? O tio da minha mãe palmeirense. Aí meu pai virou para ele e falou assim: não, eu vou com você, né? Fazer companhia e tal. Aí meu pai pegou e encarou essa aventura aí no Morumbi. Inclusive encontrou um amigo dele no estádio. E o amigo dele falou: Paulinho, o que você tá fazendo aqui? Aí meu pai, fica quieto, cara. Porque sabia que era corintiano, né? É uma história bem curiosa aí. E meu pai acabou dando sorte pro Palestra, né? Eu também tenho uma história. O meu pai também estava nesse jogo com meu avô. Não sei quem mais estava com ele, mas eles estavam atrás do gol que o Oséias fez, o gol espírita, né? Meu pai estava lá atrás desse gol, né? E no momento assim, tipo, não imagina que a bola ia entrar, né? Porque aquele gol, por isso que é chamado assim, né? Porque pega totalmente sem ângulo e a bola entra no único lugar que ela poderia passar e faz o gol no final do jogo, né? Que dá o título ao Palmeiras. Então meu pai também estava lá, talvez, pode até ter encontrado com seu pai e nem sabia. Verdade. Isso que eu ia falar. Os pais dos dois, né, viram então um gol histórico, né, pelo menos na história do Palmeiras e da Copa do Brasil também, né? O jogo da ida 1-0 pro Cruzeiro, na volta o Paulo Nunes abre o placar pro Palmeiras logo cedo. E aí aos 40 e tantos, acho que era 43 já do segundo tempo, o Zinho bate a falta, o goleiro Queima larga roupa. a bola. Ele deixa a bola, né? Tava sofrido, né? E ela tava bem controlada, né? Parecia. Foi um lance bem. Ele encaixar e ela meio que deu uma escapada, né? E assim, foi um gol bem na raça, né? Do Oséias, que Sim. Ele não desistiu da bola, né? A bola tava bem perto do goleiro, assim. Ele chegou batendo assim de primeira. Seja o que Deus quiser, né? Exatamente. Sim, e um título importante não só pelo título, mas também porque levou o Palmeiras a Libertadores no ano seguinte, né? Então foi bem marcante. O resto é história. A história. E aí, pulando para 99, né?
Nessa própria campanha teve um jogo marcante do próprio Palmeiras contra o Flamengo, né? Virada de 4-2 Que jogaço, velho. no Palestra Itália, o Flamengo na frente várias vezes, o Palmeiras fazendo os 2 últimos gols depois dos 40 do segundo tempo. Muita gente acha que é o maior jogo da história da Copa do Brasil, né? Porque o Flamengo ganhou no Rio, se não me engano, foi 2-1 ou 1-0? 2-1. 2-1. Então, o Palmeiras tinha que ganhar aqui em São Paulo, começa perdendo, empata o jogo, o Flamengo faz 2. Não, faz 2-1 ou o Flamengo faz 2-0? Puta, aí você... Agora quebrou, mas assim, tava 2-2 até os 40 e tantos minutos, ou seja, praticamente eliminado, precisava fazer 4-2, conseguiu fazer, foi 2-1? Fez 2-1. O Flamengo abriu 1-0 no comecinho do jogo, assim, aí o Palmeiras empatou, aí o Flamengo fez 2-1 com o Rodrigo Mendes, ele fez os 2 gols, e aí depois o Palmeiras 2-2, os 2 últimos gols na Bacia das Almas, 2 do Euler, né? Sim. Mas aí, né, o Palmeiras passou, depois pegou o Juventude, né, acabou sendo eliminado. Aliás, pegou o Botafogo, né? O Palmeiras pegou o Botafogo na semifinal, acabou caindo. Nos pênaltis, né, se não me engano. Nos pênaltis, mas o Palmeiras estava muito focado na Libertadores, né? Se não me engano, naquela semana do jogo contra o Botafogo tinha Libertadores, então meio que abriu mão. Mas assim. E eram disputados na mesma época, né? Então, o Palmeiras acabou. Era surreal, né? Tanto que tipo, o Palmeiras naquele ano jogou Paulista, Rio, São Paulo, Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, Mundial. Só pra você ter uma noção, o Rodrigo Mendes abriu o placar tipo, em segundos, aí o Palmeiras empatou só no segundo tempo, no comecinho do segundo tempo, com 9 minutos. O Júnior, não foi? São 9 minutos, o Oséias empatou. Aí, 3 minutos depois, o Rodrigo Mendes fez mais um gol. Minuto depois, o Júnior de novo empatou o jogo. Então foi tipo em 3 minutos saíram 3 gols. E aí no final do jogo, histórico, né? Jogaço. Duas equipes de muita tradição na Copa do Brasil, né? Também o Flamengo e o Palmeiras. Né? Enfim. E aí na final, a final, né? Bem aleatória também. Bem de times que nunca tinham ganho a competição. Juventude e Botafogo. Lá no Sul, Juventude ganhou de 2-1. E aí na volta no Rio, administrou 0-0. O maior público da história de uma final de Copa do Brasil. Mais de 100 mil pessoas no Maraca. O Botafogo perdeu essa chance aí de ganhar. Até hoje nunca ganhou, né? Venceu o maior time, né? Ô, louco. Aí... E o Botafogo na época tinha o Bebeto, né? Tava já em final de carreira, mas tinha o Bebeto, né? Não era... Fez o gol em Caxias, se eu não me engano. O gol do Botafogo foi gol do Bebeto. Essa informação... E a Juventude, o Juventude ali com a Parmalat, né? Era a época ali que a Parmalat estava colocando dinheiro em alguns times, inclusive no Palmeiras. E aí pulamos também depois para a final de 2000, né? Abrindo aí os anos 2000. Uma final que para nós aqui, palmeirenses e corintianos, nos dá alegria relembrar. Demais. Nunca serão. A única final de São Paulo, né? Nunca ganhou o título e também só uma final, né? Aproveitamento bem fraco na competição. No Morumbi 0-0, né? E aí na volta do Mineirão 1-1 até o finalzinho ali. Acho que um dos jogos mais emocionantes uma das finais mais emocionantes da Copa do Brasil, sem dúvida. Sim. Tava segurando o resultado até o final, né? Foi o Marcelinho Paraíba abriu o placar para o São Paulo aos 24 do segundo tempo já. Sim. Ou seja, o São Paulo podia tomar um gol que continuaria com o título, né? Uhum. Aí aos 34 do segundo tempo, Júnior Baiano, se não me engano, fez o gol do Cruzeiro. Vocês podem me corrigir aí, não sei se foi. E aí no final do jogo, aos 44, o Ricardinho faz o gol de falta que dá o título. Uhum. Uma cena extremamente linda. Rogério Ceni se lamentando. Cara, eu odeio o Rogério Ceni. E assim, foi um jogo bem emocionante, assim. Sim. E aí depois a gente já pula também para outro título do Cruzeiro histórico, né? Que foi em 2003, ali, o título que compôs a tríplice coroa do Cabuloso. 1-1, né, no Rio, com um gol histórico do Alex, de letra, né? Um gol antológico. Ô, Biel. Oi. Cruzeiro e São Paulo, quem fez os gols do Cruzeiro foi o Fábio Júnior, um deles, e outro foi o Giovani. No finalzinho, aos 90 minutos, público de 85 mil pessoas no Mineirão, só isso, só. E aí, voltando para 2003, aí na volta, né, em Minas, 3-1 pro Cruzeiro também. Um título marcante pelo jogo, pela história, que foi a tríplice coroa, e pelo gol do Alex ali de letra, né, no Maracanã. Sabe quem é o técnico? De quem? Do Cruzeiro? Não quero nem lembrar. Antes disso, teve uma final aí que não é legal para nós corintianos, né? 2001. Eu queria relembrar esse jogo porque foi curioso que no Sul
o primeiro jogo foi em Grêmio, né? O Corinthians abriu 2-0 e cedeu o empate no segundo tempo. E aí, no segundo jogo, foi um jogo que rolou uma grande polêmica de que alguns jogadores estariam levando mulheres aos seus quartos, né, na concentração. Nossa. E rolou treta lá com o Luxemburgo e Marcelinho. Disse que o Ricardinho deu uma caguetada lá nos jogadores que estavam fazendo essa festinha. Foi o Você é Chapado ou não? Eu acho que foi dessa época. Tudo bem que a treta deles vem desde o Brasileiro de 98, né? Mas isso não vem ao caso agora. E aí foi um baile em campo, né? O Grêmio só não fez mais de 3, acho que por respeito ao Corinthians, porque foi um baile do Grêmio, foi 3-1 no Morumbi com requintes de crueldade, assim. O gol do Zinho, né? O Marcelinho Paraíba era o último jogo dele Paraíba. Ele ir pra Alemanha, né? Uhum. Jogando muito, e teve até um título, né, que também não é muito marcante, mas que o Corinthians né, que foi de 2002. Sim. Só pelo fato da final ser contra o Brasiliense, né? Pra quem não sabe, você que é jovem, o Brasiliense já foi um time em certa importância no Brasil, já disputou Série A, Série B. Hoje ninguém lembra do Brasiliense, chegou na final da Copa do Brasil. Exatamente. Muitos dizem que foi roubado, mas enfim, só a gente deixa. Quem acha que foi um jogo fácil assim, cara, foi duro jogar com o Brasiliense. O primeiro jogo, o Corinthians venceu por 2-1 no Morumbi, com um gol irregular do David. Mas imagina. E um pênalti não marcado pro Brasiliense, né? Uai. E aí no jogo de volta o Brasiliense abriu o placar, resultado que daria o título, né? Se eu não me engano ainda tinha o gol fora. E aí o Corinthians empatou depois do jogo, que foi 1-1 e conquistou o título lá em Brasília. Mas é bem aleatório, né? Imaginar o time de Brasília ali na final, né? Não, hoje é totalmente inviável pra gente, né? E assim, foi um jogo muito difícil. O Brasiliense jogou de igual para igual com o Corinthians. E tanto é que teve até polêmica de arbitragem, né? Que o Corinthians foi favorecido no primeiro jogo. Sim, e o Brasiliense que eliminou na semifinal só o Atlético Mineiro, só. Então, tava criando uma casca, né? Sim. O jogo foi lá na boca do Jacaré, né? Estádio do Brasiliense, né? E a zebra voltou em 2004, só que aí voltou com tudo, né? A gente já falou de 2003, aí vamos falar de 2004. Isso é uma zebra legal de lembrar, hein? Foi. Ali entre 2004 e 2008, né? Várias zebras, né? Sim. Porque 2004, né? O Santo André batendo o Flamengo, a festa toda armada. Isso que é legal da Copa do Brasil, né? Porque você tem a chance de uma zebra chegar numa final, geralmente beliscar uma vaguinha na Libertadores, ou mesmo fazer um grande passar vergonha, né? Como o Flamengo passou, como o Fluminense passou no ano seguinte, que a gente vai falar, como o Corinthians quase poderia ter passado com o Brasiliense, né? Então isso é bem legal da Copa do Brasil. Em 2004 tudo foi aleatório, né, naquele ano. O jogo foi no Palestra Itália, o primeiro jogo, né? Que já é aleatório por si só, né? Maioria de flamenguistas no estádio, foi assim, tipo, bem aleatório. Que também é aleatório. E eu lembro assistindo os melhores momentos desse jogo, o Galvão não esconde o clubismo, pra começar. Nossa, eu ia falar isso agora, cara. O Galvão narra o gol do Santo André como se fosse o gol da Alemanha no 7-1. E ele ainda erra, ele fala gol do São Caetano. Não, do Santo André, tipo, taço. Coitado do Santo André. Dá uma risadinha, aquela risadinha amarela, né? Tipo. E aí na volta no Maracanã, né? Eu tava foi até 2-2 aqui, né? Foi 2-2 aqui. E aí na volta no Maracanã já tava tudo armado. Teve show da Ivete Sangalo antes do jogo. Tava tudo pronto pra festa do Flamengo, né? E aí Santo André 2-0. Pra mim, a maior vergonha ali, junto com o 7-2 que o Palmeiras tomando vitória, né? Não veio ao caso. As duas maiores vergonhas, né? O pior é que o do Flamengo foi na final, né? Pleno Maracanã, tipo, vergonhoso. Não, e você sabe quem era o técnico do Flamengo? Abelão. Professor Abel Braga, hein? Ó. O Abelão aí, hein? E sabe quem era o técnico do Fluminense em 2005? Abelão. Olha só. E aí ano seguinte, né, também, final aleatória, né, primeiro jogo ali em Jundiaí, né, o Paulista ganha do Fluminense. Sim. E aí na volta o jogo em São Januário. Isso é muito aleatório, né, cara? Não dá pra imaginar outro time no São Januário que não seja o Vasco. Não, e o Paulista, né, que tinha um time que tinha caras aí conhecidos hoje no futebol, né? O técnico era o Wagner Mancini, né, que
que é um técnico hoje muito conhecido, e tinha caras aí no elenco, né, como o Hever, né, como o goleiro Vitor, né, se não me engano, não lembro se o Nenê tava nesse elenco, o Nenê que tá no Fluminense, Acho que tava. mas o Tava, Hever tava. e o Vitor, tava, né, o Hever e o Vitor ganharam a projeção aí, né, depois o Hever, não sei para que time ele foi, mas o Vitor foi pro Grêmio, né, então ganharam a projeção nessa Copa do Brasil, né. Uhum. Sim, sim. E aí, eu falei que 2004 e 2008 tiveram algumas zebras, né? Então já foi a de 2004, já foi a de 2005. A 2006 não foi zebra, né? Foi uma final ali, Clássico. a primeira final entre times do mesmo estado, se eu não estiver errado, né? Foi Flamengo e Vasco, mas também Que não o teve Vasco, nem... que o Flamengo deitou no Vasco, né. É isso que eu ia falar, não deu nem graça, né? Show de Obina ali, Renato Augusto também, né? Tava Sim. no Flamengo. Maraca lotado, 2 jogos no Maraca, se não me engano nem teve gol fora, né? Porque era campo neutro e tudo mais. E nem precisaria, né? Nem precisaria. O Flamengo ganhou do próprio saldo de gol. E aí depois de 2007, né? Quase deu zebra, mas também foi uma final bem aleatória, né? Fluminense e Figueirense. Foi. O gol do título marcado por quem? Roger Machado. Roger Machado, zagueiro do Flusão. E lá no Orlando Scarpelli, né? Gol do título ali de 2007 do Fluminense, que levou o Fluminense à Libertadores de 2008, né? Histórica também, vice ali que a gente falou no vídeo da Libertadores, confira no card aqui aparecendo. Cara, é E, bom. e aí depois em 2008, né, a final que o Bia pode falar melhor. Essa Dois- dói, hein? 2008 doeu bastante, porque assim, eu acho que nenhum corintiano esperava que o Corinthians chegasse tão longe, sabe? Era o ano da Série B e o time foi muito bem, né? Eu participei bastante daquela campanha, assim, em alguns jogos que foram marcantes. E a final contra o Sport, cara, ganhando de 3-0 no Morumbi, e ao final do jogo a gente toma aquele gol que ficou com um gostinho, assim, sabe, de que poderia ter sido 3-0. Aí, numa desatenção no fim do jogo, tomamos o gol. E aí, na Ilha do Retiro, o Carlinhos Bala deitou em nós. E O casar foi todo vapor. havia gol fora, né, naquela época. Então, o 2-0 deu o título pro Sport. Foi um ano bem triste. E tinham tido jogos importantes, né? Que o Corinthians, nas oitavas de final, pegou um Goiás que ganhou de 3-1 em Goiânia. Aí aqui a gente teve que reverter o resultado, ganhamos de 4-0. Foi um jogo bem da hora. E a semi contra o Botafogo, acho que foi o jogo mais emocionante daquela campanha. Que foram Você estava lá, não estava? Tava lá no Morumbi. Foram 2-1, né? E nos pênaltis a gente foi pra final. E o Sport bateu o Vasco, né? Que aquele ano seria rebaixado no Brasileiro. Sim. Então, assim, era um time que passou do Vasco, assim, de um time grande, então tava preparado também para ganhar o título, né? Sim. E o Carlinhos Bala até falou, né, que o gol no Morumbi foi gol do título, né? Foi, exatamente. Porque 3-1, né? E o Sport como sempre muito forte na Ilha do Retiro, né? Então. E como eu disse, a gente ficou com aquela sensação, sabe, de que deveria ter sido 3-0. Uhum. Depois do jogo a gente sentiu que o 3-1 não era tão seguro, né? Sim, eu lembro bem dessa final. O Sport amassou o Corinthians, né, lá na Ilha do Retiro. Foi. Aquele gol, né? O gol do título, um gol meio estranho ali, né? O Felipe meio que deu uma falhada, né? Sim. No final ainda teve um pênalti que o juiz não deu em cima do Acosta, mas... Acosta é foda, hein? 44 minutos ali. Mas e também, se a gente fosse campeão esse ano, a gente não iria para a Copa do Brasil em 2009, né? E continuaria com o mesmo número de títulos. Porque... Em 2009 foi mais gostoso, né? Porque tinha Ronaldo. Sem dúvida. Aí já... A final foi controversa, né? Ali no Pacaembu, um gol que a bola tava rolando. Na minha humilde opinião, não teve nada de irregular ali naquele gol. Mas... Não, tá bom. Mas enfim, foi um ano muito gostoso, né? Mais um título para o Inter pôr no DVD deles lá de polêmica. Eita. Inclusive, se não me engano, foi nessa final que aconteceu toda a polêmica do DVD, né? Foi. Eles fizeram... O presidente do Inter, o Medeiros, fez um DVD lá da CBF, com todos os erros de arbitragem a favor do Corinthians naquela Copa do Brasil. E... Foram muitos, inclusive, contra o Atlético Paranaense, né? Vou falar aqui, vou expor aqui o Coringão. Eu não lembro quanto o Atlético foi o pênalti no Ronaldo. O pênalti ridículo no Ronaldo. Que até o narrador lá o narrador atleticano, putaço na narração. Foi, verdade. É claro que ele vai dar pro Corinthians, não sei o que, putaço.
E aí depois teve um pênalti pro Atlético que não foi nada, né? Mas aí tem Mas acho que esse lance foi em 2010, acho que não foi na Copa do Brasil. A Copa do Brasil foi 3-0, tava 3-0 pro Atlético Paranaense, e o Corinthians fez 2 gols no final. E aí no segundo jogo a gente ganhou de 2-0. Teve um pênalti em cima do Ronaldo também. E ele fez os 2 gols da classificação. O Ronaldo cava pouco pênalti, graças a Deus, né? E aí a final, que é o que nos interessa, né? O Corinthians ganhou de 2-0 do Inter aqui. O Ronaldo fez um gol. O segundo não vou lembrar agora quem fez. Acho que foi o Dentinho. Eu te digo, foi o Jorge Henrique. Jorge Henrique, isso mesmo. E aí o segundo jogo, 2-2 para selar o título na casa dos Cholorados. Inclusive foi aquele jogo que teve briga, né? Foi, da Alessandro queria pegar o William. E o técnico era o nosso querido Tite, né? Que também era técnico do Grêmio em 2001, né? Vale ressaltar aqui só. Tite não ganhou a Copa do Brasil, né? Mas perdeu 2. Exatamente. Sim. E Não, em 2001 ele tava no Grêmio. Ele ganhou. Então, sim. Ganhou no Grêmio. É verdade, ele ganhou. Você falou que ele não ganhou a Copa do Brasil. E aí o Corinthians ganhou em 2009, né? Aí em 2010 o Santos ganhou. Do Vitória, né? Santos do Neymar, grande. Isso. Aí em 2011 ali, 11 e 12, né? 2 finais do Coxa Branca, que também aqui está no meu belíssimo cenário. O Coxa que tinha um time muito bom, né? Em 2002 até na segunda final ganha o jogo, né? De 3-2, mas como tinha perdido de 1-0 em São Januário, ficou sem o título. Foi um jogo bem legal esse aí. Eu lembro, eu estava assistindo numa festa infantil que eu tinha ido, eu era um jovem Renan. E foi bem legal esse jogo. Eu lembro que eu tava torcendo pro Vasco, né? Sempre tem aquele carinho, né? Não só pelo Vasco, a gente hoje aqui. Ó. Se não me engano, essa camisa era de 2008, 2009, né? Alguma coisa assim, né? Era da época do Coutinho e tal. Essa camisa é bonita. Quem não tá vendo vai ter que entrar no YouTube. E aí o Vasco ganhou, né? É um título legal, porque o Vasco tinha um bom time, né? Era aquele time do Vasco que depois vinha a ser vice-campeão brasileiro, né? No mesmo ano, né? Foi a única vez que eu vi isso no futebol brasileiro. O time ganhar a Copa do Brasil e manter o ritmo no brasileiro, né? Lutou até a última rodada com o Corinthians, né? Foi um time bem... Um time muito bom, o Vasco. Icônico, né? Digamos assim. Dedé no auge, né? Alan de lateral direito, Anderson Martins, Dedé, Ramon, Rômulo, Felipe, Diego Souza, Alexandre e Ader Luiz, time muito bom do Vasco. Era o bonde da colina. E o Coritiba nessa época, 11-12 também, para quem não lembra, né? Para quem é mais kid, Coritiba nessa época era um time bem embaçado de jogar. Inclusive nessa Copa do Brasil passou por 6-0 para cima do Palmeiras, né? Não vamos lembrar, foi só um toque aqui. E o Coritiba ficou não sei quantos jogos sem perder, jogando em casa, né? Foi no ano seguinte. Não, foi nesse ano mesmo, né? Acho que foram 24 vitórias seguidas, né? Foi tipo o Guinness Book, não entrou, se não me engano? Entrou, passou o recorde que era do Ajax. Isso, e quem quebrou essa campanha foi o próprio Palmeiras, no jogo da volta da Copa do Brasil. 2-0. 2-0, tentamos reverter, quase conseguimos. Faltou só 5 gols para passar. Gol de falta do Assunção, para variar. Mas era um presságio do que aconteceria no ano seguinte, né? O Palmeiras com aquele time lamentável, que foi rebaixado. Felipana conseguiu tirar um título desse time, né? Com uma campanha bem bacana, né? Eliminou o Paraná, que na época era um time organizadinho. Depois o Atlético Paranaense, que era um ótimo time. Na semi contra o Grêmio, né? Um jogo emocionante ali no Olímpico, 2-0. Show de Mazinho e Barcos. E na volta o gol do Valdívia. E aí na final, né, contra o próprio Coritiba, né, 2 anos seguidos chegando na final. Vou falar a verdade, a gente tinha medo, né, de perder. O medo era muito grande de perder. Sim, o Coritiba começou amassando a gente ali, né. Aqui na Arena Barueri. Na Arena Barueri, o Bruno pegando muito. Quem diria? E aí o Palmeiras arranjou um pênalti ali, o Valdívia fez, depois foi expulso. E o Thiago Heleno também fez o segundo gol. E aí vamos pro Couto Pereira lotado, né, aquela Green Hell. E quando faz 2-0 a gente já fica um pouco mais tranquilo, mas se tratando daquele Palmeiras não tinha como ficar tranquilo. Sim, né? Tanto que aí no segundo tempo o Ayrton faz o gol de falta pro Coritiba, depois veio pro Palmeiras, né? Você fala, puta, ferrou, né? O cara abriu 1-0, né? E com 20 e poucos minutos do segundo tempo, 22, então tinha tipo muito tempo ainda pra tentar fazer o segundo gol, né? Sim, mas aí tipo nos minutos seguintes, né, o Palmeiras empata com um gol de Betinho, né? Histórico. E vale ressaltar, o Palmeiras com muitos desfalques. Você falou, o Valdívia foi expulso, o Barcos tava machucado, ele tava com algum problema, ele operou, não lembro se era Ele não jogou a ida nem a volta, né? Por isso que o Betinho jogou. Exatamente, ele tava com algum problema, não lembro se era
intestinal, tipo, alguma doença, alguma coisa assim que teve. Tipo apendicite, se eu não me engano. Apendicite, sei lá, diverticulite, teve que operar, ficou de fora, a gente, ferrou. Sem o Valdir e o Barcos, que são os principais do time, né? Tinha só o Assunção que teve que levar nas costas, né? Esse título eu dou pro Assunção. Ele ganhou o título sozinho, praticamente. Ele fez gol em quase todas as fases, né? Ele fez no Paraná, ele fez na final, não, né? No Atlético Paranaense ele fez, né? Na final não fez, mas deu 2 assistências, né? Cobrou 2 faltas para gol. Então, ele foi muito importante, né? Foi o capitão da conquista. E aí, depois de 2013, né? O outro time paranaense na final, o Atlético perdeu pro Flamengo. Chato também essa final. Com todo respeito, foi chata essa final. Foi chata, né? Hernani Brocador. A primeira do novo Maracanã, né? Sim, sim. Acho que a fase mais legal foi a fase anterior, que o Flamengo pegou o Cruzeiro, né? Gol do Elias lá. Esse jogo acho que foi mais legal que a final, né? Porque o Flamengo na final empata com o Atlético Paranaense no Paraná 1-1. Aí no Maracanã ganha 2-0, né? Até uma certa, assim, né? Maracanã lotado, né? Fervendo. E aí conquista o título. O Everton no gol. O Everton do goleiro do Atlético Paranaense, é isso aí. E aí no ano seguinte, né, a terceira e até o momento, última final entre times do mesmo estado, né? Não, a segunda, né? Porque no ano seguinte teve mais uma. Até o momento, só 3 teve, né? Isso, foi a segunda das Que 3. campanha né? do Galo, hein? O Essa Galo campanha, de novo, o Biel também fica triste. De novo a campanha do Eu Acredito, né? Corinthians 4-1 nas quartas, Flamengo 4-1 na semi, né? Jogos históricos aí que eu também torci pro Galo também. Nossa, eu ia falar isso, quem torceu pro Galo, mano, na moral. Mas pô, contra o Corinthians e o Flamengo? Não, isso sim, mas porra, tipo, afinal, foi a única final que eu me importei. Não, na final não me importei muito. O jogo da ida no Independência, né? 2-0 pro Galo. Contra o Cruzeiro, que era um time que era líder do Campeonato Brasileiro, né? Aquele time embaçado. Campeão, né? Sim, foi campeão, bicampeão. Tanto que teve até o Goulart, o William, Marcelo Moreno, um time foda, e assim, vale voltar um pouquinho na fase de quartas e semi, que foi contra Corinthians e Flamengo. Foi exatamente a mesma escrita, né? Perdeu o primeiro jogo de 2-0, começou perdendo o jogo de 1-0, o que exigiria que eles fizessem 4 gols, né? E em ambas as fases ele fez os 4 gols que precisava, né? E chegou nessa final aí contra o Cruzeiro, que também era um time muito, muito forte. O Atlético é muito irritante, velho. Com todo respeito, se alguém é atleticano aí, vocês são muito irritantes. O time é muito irritante. Em 2013 e 2014 foi irritante demais. Isso eu acredito. E todo jogo que perdia, a gente falava, não, eles vão virar. E que nervoso. Com todo respeito, claro, o Atlético. E até 2014 eliminou o Palmeiras, né? Quê? Eliminou o Palmeiras, né, em 2014, na campanha. Entre 12 e 14, o Palmeiras foi humilhado pelo Atlético Mineiro em tudo, velho. Brasileirão, Copa do Brasil. E aí o Galo, até o Goulart, né, falou, quarta-feira tem mais, que foi campeão no final de semana do Brasileiro, e aí na quarta era a final contra o Galo. E ele falou, quarta-feira tem mais, aí o Galo ganhou. Estranha, né? O Mineirão nem tava tão cheio. O Cruzeiro o Galo de branco, né? E o Cruzeiro tava de branco. Putz, Cruzeiro, né, tava de branco. Então, tipo, Zoou o Marcos Rocha, né? O Goulart, depois jogaram juntos no Palmeiras, zoou o Marcos Rocha e tal. Sim, então. E aí, gol do Tardelli, né? Saiu fazendo o fuzilzinho dele lá e tal. E mas foi legal, né? O Galo conquistando o primeiro título em cima do Cruzeiro. E aí, no ano seguinte, né? Eu ia falar isso. Foi legal, mas no ano seguinte não tem final melhor, com todo respeito ao Biel, que time você torcer, mas a final de 2015, velho, não tem igual. O Palmeiras ali num ano de reconstrução, né? Também aqui a camisa do A Minha Casa Mando Eu. Esse escudeto aqui que muita gente já dava pro Santos, né? Tá aqui, ó. O Palmeiras seria humilhado na final, segundo alguns jornalistas. Aí na volta. E aí uma campanha bem legal, né? Pegou só grande, né? A partir das oitavas, né? Cruzeiro, Inter, Fluminense e Santos na final. Sequei demais em todas as fases. E o Santos teve uma campanha legal, né? Eliminou São Paulo na semi. E aí na final ganha de 1-0 na Vila, né? Mas ficou muito barato esse 1-0. O gol do título foi o do Naldo, né? Nilson. Nilson. Naldo é foda, hein? Nilson perdeu esse gol. O Gabigol perdeu um pênalti. Foi verdade. Então o Palmeiras teve um expulso ainda e um pênalti que não foi dado. Ou seja, foi 3-0. E era para ser 3-0 pro Santos, né? Então 1-0 ficou barato. Na volta o Allianz Parque fervendo. 2-1 com 2 do Dudu. O gol do Ricardo Oliveira aí no finalzinho, né? No apagar das luzes. Isso aí me lembra histórias pessoais, esse gol do Ricardo Oliveira aí. Ai, meu Deus. Me lembra minha avó. Isso daí quando
no outro episódio. Mas o. E aí na final, né? Simplesmente quem fez o gol do título foi um goleiro, né? Então isso já resume quão épico foi esse título. E acho que para E todo essa, e palmeirense, essa né? final, ela é. Então, eu ia Acho falar que isso, né? significa o. Ô, caramba. A volta do Palmeiras, né? O Palmeiras se reergueu nessa final, né? Pra mim é muito triste, mas imagino que pros palmeirenses tenha sido muito especial, né? Foi o que marcou a volta do Palmeiras a, aos grandes, assim, né? No cenário nacional. Sim, porque, tipo, a gente começa um ano desacreditado, né? Veio a Crefisa, tal, beleza, mas assim, contrata a rodo, 300 negros, tal, ninguém imagina o que pode acontecer. Chega na final do Paulista, perde pro Santos e todo o contexto entre Palmeiras e Santos naquele ano foi complicado. Perdeu a final do Paulista, o Dudu expulso lá fazendo chilique, Perdeu o aí pênalti, depois o. Hein? perdeu o pênalti, né? O Perdeu o Dudu. pênalti, depois perdeu nos pênaltis pro Santos, então, tipo. Aí teve no jogo no Brasileirão, o Ricardo Oliveira sai fazendo aquela cara lá pro Praz. Então, tipo, tinha muita gozação. Na final, a mídia fizeram aquele cartaz do Santos campeão já da Copa do Brasil. A mídia falou, não, porque o Palmeiras vai perder, vai ser goleado, tá jogando mal. O nosso amigo lá da ESPN falando que o Vitor Hugo já era vice-campeão da Copa do Brasil. Então aquilo foi, tipo, então aquele título é um divisor de águas, é um famoso ufa, sai zica, né? Porque tava difícil, né? E aí, realmente, que nem o Biel falou, trouxe o Palmeiras de volta aos grandes, né? E para fechar 2015, né, a gente vai ficar o podcast inteiro falando, Aí eu foi ficaria. interessante que repetiu a final do Paulista, só que ao contrário, né? Na final do Paulista, o Palmeiras ganha de 1-0, perdendo um pênalti, o Santos com o jogador expulso. Aí na final da Copa do Brasil, o Santos ganha de 1-0, perdendo o pênalti com o Palmeiras com o jogador expulso. E aí na volta, na Vila, na final do Paulista, o Santos ganha de 2-1, com o gol do Palmeiras no finalzinho e ganha nos pênaltis. E o Palmeiras ganhou de 2-1 com o gol do Santos no finalzinho e final nos pênaltis. Então foi tipo muito parelho esse ano, né? Foi totalmente espelhado ali o Palmeiras e Santos. Sim. E aí no ano seguinte, né, final entre Galo e Grêmio, uma final A mais não. chata de todas. Ah, não acho que foi a Teve mais graça, chata. velho. Ah, mas é porque o Grêmio tá jogando muito, né? Mano, o Atlético Mineiro perdeu no Mineirão pro Grêmio 3-1. Então Sim. já, tipo. E aí o Casares fez o gol mais bonito da história do Copa do Brasil e o mais inútil, né? É, então. 48 do segundo tempo, tipo, 1-0 já pro Grêmio, valia nada. Ele foi lá, meteu E o nada do meio Galvão Bueno campo. querendo dar uma emoção na narração, falando que Ah, tá mano, fogo no jogo de novo. Que fogo, 48 a é. 1. E foi um jogo legal. A única coisa legal do jogo é porque foi aquela homenagem à Chapecoense, que o jogo de ida foi alguns dias antes do acidente da Chapecoense, né? E aí aí o jogo era para ser disputado o avião caiu acho que na terça para quarta, o jogo ia ser na quarta e obviamente não teve. Acho que foi de segunda para terça o avião, né? E o jogo seria na quarta e aí tipo não tinha como ter jogo, foi na outra semana, não sei se foi 2 semanas depois ou uma. Então teve homenagem, né, aos mortos, teve choro, e tal, foi legal isso, mas o jogo em si foi chato, tá? Tem, A camisa dos dois times com pet, né? Acima é, da Sim. Chapecoense. Aí 17, né? O Cruzeiro e Flamengo. Essa pra mim foi mais chata. Muralha só caindo para direita. É. Foi chatíssima. 1-1 no Maracanã ali. Eu lembro que o Flamengo sem goleiro praticamente, né? Que tinha o Diego Alves, mas não podia jogar, né? Aí tinha o Muralha no jogo da ida, ele se machucou. Aí foi o César, né, pro gol. Não, foi um outro goleiro, era um tal de Puta, acho que era Tiepo, Não, Tiepo, nada. É um tal de. Mano, eu não lembro o nome do moleque. No moleque, tipo, eu vou ver aqui, é no moleque. Era o O César também se quarto. Não machucou. era o César, não, mano. Não, mas ele não jogou também. E aí entrou esse cara. O Muralha jogou, aí ele saiu no meio do jogo machucado. Entrou esse outro Isso. cara. E aí o cara, tipo, deixou a bola no pé do Arrascaeta, que Rascaeta. na época tava no O Cruzeiro. Thiago mesmo, goleiro, era um goleiro, tipo, da base, assim. Jogou o primeiro jogo no Maracanã, né? Sim, o Muralha saiu durante o jogo, se eu não me engano. Ou não? Não. Mas acho que ele aconteceu alguma coisa que acho que ele se machucou tal, não jogou. Então a Sim. gente tava mó feliz, né? Porque a gente não quer que o Flamengo ganhe. Isso é fato. Então, tipo, pô, Exato. terceiro goleiro, pá, de E aí felizão. na volta, 0-0, né? Nos pênaltis, o Muralha caindo pra todos os gols pro mesmo lado. Só que pra mim o mais marcante foi o pênalti do Thiago Neves, que ele escorrega, né? E o Muralha achando que ele tinha dado 2 toques na bola. Ah, mano, Né? deu E eu 2 toques. fiquei tipo, na super tensão, porque, mano, acho que nem os jogadores do Cruzeiro comemoraram direito, que os jogadores do Flamengo foram pra cima, 2 toques, e aí, tipo, no lance rápido parecia muito que tinha sido 2 toques, né? Falei, É. puta, vai voltar o gol do título, tipo, que cortou o clima total, né? Broxante. Mas aí não cortou o clima, foi gol do título mesmo. E aí em 18, né, pra tristeza do Bielzinho,
Primeira final com VAR na história do futebol brasileiro, né? O VAR muito polêmico, né? Foi bem triste aquele ano. O jogo, assim, aquele time do Corinthians era patético, né? Convenhamos. Sim. Eu acho que aquele time do Corinthians pode ser comparado ao Palmeiras de 2012, a situação, né? Uhum. Porque chegou numa final de Copa do Brasil com um time horrível. Só que o Cruzeiro, obviamente, é um time muito maior do que o Curitiba, né? E aí foi aquela final horrorosa, os 2 jogos, assim, o primeiro 1-0 lá no Mineirão pro Cruzeiro. Foi E feio. aí o segundo jogo, o Cruzeiro logo com 20 minutos, com uma falha grotesca do Léo Santos, abre o placar, né? Gol do Robinho. O Barcos chutou a bola na trave e na sobra o Robinho fez o gol. E aí o segundo tempo foi bem agitado, assim, deu muita esperança para o torcedor do Corinthians, né? A gente empatou o jogo com um pênalti. Oi? Que não foi pênalti. Eu ainda vejo, mano, se você ver a imagem parada assim, mano, tem muito um toquinho ali do cara no Ralf. Mas o Ralf deixa o pé, velho, pra sofrer a falta. Enfim. E aí depois O polêmica maior foi o gol do Pedrinho, né? foi o gol do Pedrinho, pra mim, um crime pela obra de arte que ele fez ali. Isso Não importa que tenha desviado, foi uma obra de arte pelas circunstâncias do jogo, assim, sabe? Pelo Pedrinho ser anêmico, né? Foi o gol que eu mais comemorei no estádio, eu acho, na vida, e o gol que eu mais fiquei triste na vida, ao mesmo tempo. Porque, cara, foi um golaço. A gente, assim, eu vi aquela bola entrando em câmera lenta e assim, deu muita esperança pra gente. Quando saiu aquele gol, a gente já tava assim, puta, vamos ser campeão agora, velho. E aí o juiz anula aquele gol. Amadorismo do Jadson, né, mano? Porque eu acho que, assim, se o Dedé tivesse em pé, não ia mudar nada o lance. O gol ia sair de qualquer jeito. Só que, assim, foi falta, cara. Foi falta. O Jadson deixou o braço. O Dedé me irritou porque acho que ele foi... O jogador, quando faz teatro, pra mim isso é uma questão de antiética, né, velho? Ele tava levantando, ele viu que a bola entrou no gol, ele caiu e tal, pôs a mão no rosto. Malandragem, né? Exatamente, isso me irrita. Tanto pro lado do meu time quanto dos adversários. E aí, no fim do jogo, já com 38, se não me engano, o Arrascaeta, que tinha acabado de chegar da puta que pariu. Japão. Mano, o Uruguai tava no Japão, mano. O cara tinha chegado naquele dia. E detalhe, ele jogou, pegou o avião, voltou, tipo, no mesmo dia, chegou, entrou. Exatamente, velho. E fez um golaço, né, velho? Aquele gol de cavadinha no Cássio. Essa hora, acho que você deve ter falado, mano. Não, ali a gente falou, acabou o jogo, né? Você foi embora mais cedo do estádio? E assim, eu ia falar isso agora. Eu nunca fiz isso na vida. Foi a primeira vez que a gente fez isso na vida. Deu 43, 44 minutos, a gente foi embora do estádio, mano. Tipo, Pegar o metrô vazio, né? foi a primeira vez na vida. Não importa o resultado, a gente sempre costuma ficar no estádio, né, até o fim do jogo. Mas esse jogo aí a gente foi embora antes, foi a primeira vez. Eu lembro quando o Pedrinho fez o gol aqui vendo de casa, né? Falei, não, mano. Tipo, falei, vamos virar, velho. Eu tinha certeza absoluta. Falei, puta que pariu. E Porque assim, o psicológico tava todo com o Corinthians, né, mano? e depois olha todas as narrações, cara, foi um clima assim muito de puta, agora os caras vão ser campeões. Câmera tremendo, né? Exatamente. Câmera tremeu, logo é gol importantíssimo. Emocionantíssimo, né? Sim, E aí foi isso, né? Aí o Cruzeiro se tornou nesse dia o maior campeão da Copa do Brasil, né? Sim, foi o Hexa, né? Foi o começo do fim ali do Cruzeiro. Foi. Começo do fim. E aí a última final, né? 19 não foi tão emocionante, né? Eu acho que o mais emocionante foi até o jogo da ida. Foi 1-0 pro Atlético, com uma campanha também muito legal, tipo, eliminando o Flamengo no Maracanã, eliminando o Grêmio, né? Na semifinal, tendo perdido o jogo da ida. E aí na final ganha, né? Com o gol do Bruno Guimarães na Arena da Baixada. E na volta. Quem fez? Quem fez? Craque. E aquele lance, né, também acho que foi um dos gols mais históricos da Copa do Brasil, né? O drible ali do jogada, Marcelo Cirino pra cima do Rafael Sobis e o outro não vou lembrar quem era. Edenilson, acho que era, né? O Edenilson. Ou era o Patrick? Não, acho que era o Edenilson mesmo. Edenilson e Sobis. Sim. Bom, você vê que tá tudo errado quando o Sobis e o Edenilson estão marcando, tipo, ninguém tá mais nem aí. E a foto desse ano é muito marcante, né? Porque tá o Cirino, assim, passando nos dois, tipo, os dois assim, um olhando pro outro, assim, quase se abraçando, tipo, paradões, assim. Exato. Aí o Rony fez o gol daquelas cambalhotas infernal dele. Olha o Rony aqui, ó. Da vez. Nossa, que nojo.
E aí foi Assim, isso, então. Não é estranha, porque tipo, o Atlético Paranaense, tudo bem, tinha um time muito bom, ninguém vai negar aqui, mas assim, não é um time de muita tradição na Copa do Brasil, né? Foi o Chegou em uma primeiro final, título, né? Foi o primeiro primeiro título. título. E o Inter, tudo bem, é um time tradicional, tudo bem, é um time enorme, mas assim, o ano de 2019 não foi o melhor do Inter, né? Então, tipo, chegou numa final meio estranho, né? Passou do Palmeiras ali meio sofrido, aí pegou o Cruzeiro que Tava uma péssimo. mãe, uma mãe, e aí na final pegou o Atlético Paranaense. Aí não tinha jeito, né? O título já tava muito encaminhado, né? O Atlético era bem melhor, no Atlético do grande Thiago Nunes. Mas acho que é Grande. isso. A Copa do Brasil deu para abordar os principais títulos, né? Deu até bastante tempo esse vídeo, porque é um campeonato que a gente tem muita proximidade, né? E é legal porque é o campeonato mais democrático do Brasil, né? Você vê times com pouca expressão chegando em finais, sendo campeões, ou às vezes nem sendo campeões, mas chegando ali nas quartas, na semi, tendo E dá, uma visibilidade, né? e dá oportunidade para times tipo campeões da Copa Verde, Série B, entrarem nas oitavas de final, né? Você vê que É, agora a gente vai ter Cuiabá, Atlético Goianiense, vamos ter o Bragantino, né? Eu acho que tem muito tempo pra gente abordar da Copa do Brasil. Um deles é esse, né? Esse negócio de os times entrarem na. Porque antigamente os times da Libertadores não entravam, né, na Copa do Brasil. Hoje entram. É um tema legal pra gente abordar se isso é justo, se isso é legal, se isso é justo com as equipes que estão desde o começo e tal. Isso é um outro tema. Também um tema legal pra gente falar também são vexames, por que não, de Copa do Brasil, né? Só o Parmeirão aí tem alguns. Né? Ceará, Asa de Arapiraca, Curitiba, enfim. O Tricolor também coleciona alguns vexames, aí. O Tricolor é Não o vamos motivo deixar de de lado o risada nosso desse canal, querido né? Com todo rival. respeito. Oi? Não vamos deixar de lado o nosso querido rival, né? Nosso rival. Rival não, inimigo, mas enfim. Mas é isso, acho que deu para abordar bem a Copa do Brasil. Tem mais alguma colocação final? Tem aí, Biel? Não, acho que só isso. E um recado aos São Paulinos é que tem que correr atrás aí, mas eu acho que nunca serão. O meu É isso. recado que eu dou é que é uma competição muito legal de ganhar, de jogar, porque, como o Cezinha disse no começo, mata-mata é sempre gostoso, a gente sente falta dessa atmosfera de mata-mata, né? Causam jogos marcantes, que às vezes a gente não tem muito em campeonato de pontos corridos, como esse do Flamengo e Palmeiras, ou essas finais emocionantes. São histórias que só a Copa do Brasil nos traz, né? Então, esse Scudetto aqui, como o Biel disse, é para poucos, né? E também concordo com ele, nunca serão. Perfeito, então. Boa noite, pessoal. Um ótimo episódio e nos vemos na próxima. É isso aí. Pessoal. Sigam nossas redes sociais, né? O Cezinha já falou no Exato. começo, mas sigam, se inscrevam no canal, deixem o seu like. E é isso aí, até a próxima. Aquele abraço. Tchau, Valeu. tchau.